Fala, fala, tribo do PEC! Olá, queridos! Bem-vindos! Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético. Estamos novamente aqui, como sempre, toda semana, trazendo mais um conteúdo super importante para você continuar na sua jornada de evolução. Vai ser uma entrevista hoje aqui com, na verdade, é uma amiga nossa e também uma ótima profissional, por isso que ela está aqui, não é só porque ela é nossa amiga. A gente tem vários amigos e poucos vêm aqui para a tribo do PEC, né, Vá? Mas antes disso, Vá, eu queria saber um pouquinho, deixa eu ver, o que eu posso te perguntar aqui para a gente começar esse nosso bate-papo. Como que tá o sol de Miami? Porque a Nádia, que está aqui com a gente, já perguntou, meu, que solzão, e tá 3 dias assim. Então, aqui, ó, tá pegando bem em cima de mim aqui, eu preciso fugir um pouquinho aqui e ficar meio assim, mas tá tudo certo, tá maravilhoso o tempo. Acho que ontem e hoje a gente simplesmente não viu nenhuma nuvem no céu. Eu acho que isso é um fenômeno raro. Mas nenhuma, nada, zero. O céu tá, nossa, tá azulzinho. Então tá tudo lindo aqui. Ainda Pois não é, tá tão quente ainda, né? Porque aqui fica bem quente. Por enquanto tá ótimo. daqui a pouco vai começar a esquentar demais, assim, tá quente, mas tá gostoso, e depois começa a ficar super úmido. Eu gosto bastante, para falar a verdade, mas muitas pessoas acham quente demais, mas literalmente os últimos 2 dias, hoje também, foram incríveis, porque não teve uma nuvem o dia todo. De manhã a gente acordou com o sol e foi ver o pôr do sol. Falei, olha só que loucura, não teve uma nuvem. Mas enfim, vamos ao que interessa, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Nossa entrevistada já está aqui com a gente hoje. Eu quero falar um pouquinho, eu quero agradecer a presença da nossa entrevistada aqui na nossa tribo. A Nádia enfim, mesmo que ela não fosse nossa amiga, né? É uma pessoa que eu admiro profissionalmente, que é por isso que vocês vão ver o quanto especial é essa doutora, né? O quanto pró-saúde ela é, porque ela tem a ver com a nossa tribo. E fora isso, é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa extraordinária. Então, eu quero agradecer de você estar aqui como nossa entrevistada, finalmente, doutora Nádia Tomás. Bem-vinda à tribo do PEC. Amamos você. Fala, tribo do PEC! Acertei! Boa. É uma honra, é uma alegria muito grande estar aqui. Vocês dois são amigos muito queridos e todas as trocas, todos os momentos é super intenso de conexão e de evolução. Então é muito, muito, muito gostoso estar aqui. É muito emocionante estar aqui compartilhando esse momento com vocês. E só posso agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito, muito, muito obrigada. Eu amo muito vocês também. E a Moaninha, que está lá no Castelinho. A Moaninha tá lá no Castelinho sozinha, pessoal. Então, se a gente estiver aqui, que eu a vá sair, vocês perdoem, mas ela tá lá, tá acordada. A gente pensou que ela ia dormir, mas ela não dormiu hoje. E a Nádia também é esposa do Renato, que já foi aqui. A gente já bateu um papo com o Renato 2 vezes. Eu não lembro exatamente o número do nosso episódio, mas se você botar no YouTube ou no nosso canal de podcast que a gente tem, Renato Stephanie, do Projeto Energia Crônica, você vai encontrar 2 entrevistas que a gente tem com ele também. Incríveis. Mas hoje aqui vamos falar com a Nádia. Mas, Nádia, assim, a gente sempre começa os nossos bate-papos, as entrevistas aqui, sabendo um pouquinho mais do background, né? Da onde que a pessoa veio. Então, fala pra gente, né? Quem que é a Nádia? Cara, essa é sempre a pergunta mais difícil, né? Acho que de todas as entrevistas, a mais difícil é que você se definir. E eu acho que eu sou um ser de luz numa experiência terrena que está aqui para evoluir. E eu evoluo e eu vivo essa experiência de diversas formas, né? Então, eu sou mulher, eu sou esposa do Renato, eu sou a mãe do Horus, que é o nosso cachorro, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou médica clínica geral, eu sou terapeuta ayurvédica, eu sou massoterapeuta ayurvédica, eu sou apaixonada por cozinha, eu sou apaixonada pela Disney, eu sou apaixonada pela vida. E, quantas vezes enfim, mesmo você foi pra Disney? Só desculpa interromper. Cara, acho que 9 ou 10. 9 ou 10. A Nádia vai And ser... counting. Ó, o Bruno até hoje nunca foi na Disney aqui da Flórida, então a gente vai aguardar a presença da Nádia aqui, porque com certeza absoluta ninguém vai saber mostrar melhor pra gente. Assim que essas coisas acalmarem e a gente puder andar livremente por aí, a gente vai juntos. E
É isso, eu acho que eu sou um ser humano integral e eu busco essa vida integral, né? Eu busco essa qualidade de vida integral, eu busco entender o universo como um todo. Acho que essa sou eu. Lindo, querida. E uma coisa, né, que eu estava até falando para o Bruno, que eu lembro de um dia, né, que a gente estava conversando. Eu quero que você conte um pouquinho aqui para a gente a sua trajetória, né, como que foi tudo isso, toda a tua experiência na medicina convencional, né, que, bom, quem conhece aqui minha história sabe que a minha experiência com a medicina convencional não foi nada agradável, né, eu me senti na época que eu tive que buscar minhas coisas sozinho, me senti como se fosse traída por esses conhecimentos convencionais mais limitados, e eu lembro muito de um dia a gente conversando, e você contando um episódio comum no teu consultório, que onde você, quando você trabalhava como clínica geral, né, que você contou que as pessoas iam para lá, você perguntava, tá, como que você tá de saúde? Não, doutora, eu tô ótima, tá tudo controlado, eu não tenho problema nenhum. Ah, que lindo, então tá tudo certo, você não tem sintoma, não toma remédio nenhum? Ah, não, doutora, eu tomo esse remédio para azia, esse outro para o colesterol, esse outro aqui para depressão, esse outro aqui é para minha tiroide, esse outro aqui é uma reposição hormonal, ou seja, né, a pessoa tomava ali pelo menos 10 remédios, né? E achava que estava tudo bem. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, da tua trajetória e da tua experiência nessa medicina convencional. Muito bom, vai, é isso mesmo. Eu entrei na faculdade de medicina porque eu sempre quis fazer medicina, eu nunca quis fazer nenhuma outra coisa, eu nunca me vi fazendo nenhuma outra coisa. E a faculdade de medicina, ela é completamente diferente da prática, né? Na faculdade você tá ali, você aprende aquelas coisas mais complexas, aquelas coisas mais de livro, você aprende a examinar o paciente, mas você não aprende muito o dia a dia de ter aquele paciente que vai a cada 6 meses no consultório fazer aquele exame de rotina, fazer o check-up, pedir os remédios de uso contínuo. Isso você não tem com tanto afinco, com tanta frequência na faculdade, porque você vai rodando os blocos, então você fica um mês na matéria tal, outro mês em outra especialidade, então você não vive muito o dia a dia. E aí, quando eu me formei, eu não sabia muito o que eu queria fazer de especialidade. Eu fui para o pronto-socorro e para o ambulatório, que é o consultório normal de clínica geral. E aí, eu comecei a observar exatamente isso. As pessoas, primeiro que elas não queriam saber se elas estavam saudáveis, elas queriam fazer exames de rotina, né? Check-up. Ah, eu quero fazer o check-up. Quanto mais exames você pedisse, melhor para elas. Aí, se aquele monte de exame aparecesse que estava tudo dentro do valor de referência, ótimo, então eu posso continuar fazendo as minhas coisas exatamente do mesmo jeito que eu sempre fiz. O meu churrasquinho, o meu cigarrinho, o meu álcool, a minha vida sedentária. E aí, quando tinha alguma alteração nesses exames, eles queriam um remédio. Então, você queria tomar um comprimido para continuar fazendo exatamente a mesma coisa de sempre. E aí, eu fui começando a reparar isso. A grande maioria dos meus pacientes. E eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo ou que vai ouvir essa entrevista depois, se perguntar para o pai, para a mãe, para o avô, para algum tio, para alguém: ah, tio, tudo bem? Você tem algum problema de saúde? Eles vão falar que não. A grande maioria fala que não. Ah, mas você toma algum remédio em casa todos os dias? Ah, eu tomo. Tomo remédio para pressão, para diabetes, para colesterol, para tireoide, para artrite, para isso, para aquilo. Fala, cara, então você tem vários problemas de saúde, só que eles estão sendo controlados pelo remédio. E a pessoa continua naquela mesma vida que ela tinha antes. Ela não muda nada, porque a única coisa que ela faz de diferença é ela tomar um remédio. Eu falei, gente, isso não tá certo. As pessoas vêm até mim buscando um remédio. Não é isso. Eu não vim nesse mundo para isso, para passar comprimido para as pessoas. Eu não quero que as pessoas fiquem doentes para eu resolver. Eu quero ajudar as pessoas a não ficarem doentes. Lindo. Aí eu entrei numa crise muito louca. E eu já estava numa pressão externa, porque eu já estava há 2 anos sem saber o que eu queria fazer de especialidade. E, enfim, é que nem quando você é novo e você vai casar, você tá namorando, aí a sociedade fica, você vai casar quando? Você vai casar quando? Aí você casa, você vai ter filho quando? Então, é exatamente assim, você se forma, que especialidade você vai fazer? Então, eu naquela pressão social e eu não sabia o que eu queria fazer.
E aí essas indagações na minha mente, e o Renato entrou numa crise depressiva e não queria tomar remédio, foi buscar outros tratamentos não tradicionais, não alopáticos para essa depressão, que a gente acabou caindo na mão do nosso mestre, nosso guru, nosso anjinho hoje, que é o Pedro, nosso terapeuta ayurvédico. E aí a gente começou a fazer a massagem, receber a massagem, e eu comecei a ter contato com a Ayurveda e entender o que era o Ayurveda, o que era enxergar o ser humano de uma forma integral e ver que realmente dava para eu fazer uma medicina de saúde, não de doença. A gente fala muito isso, né? Que infelizmente a medicina convencional é especializada em administrar doenças, né? Simplesmente é impossível você ir para o caminho da saúde, porque a gente começa tomando um remedinho achando que está tudo bem, só que dali menos de um ano, de repente, você está tomando 2, e 3, e 4, e isso vai escalonando. E, enfim, e não é nada positivo, né? Todo mundo que está aqui na tribo, a grande realidade é que 100% dos remédios têm efeitos colaterais. Né? O dia que eu descobri que remédio para quimioterapia tinha como efeito colateral causar câncer, cara, eu quase caí para trás e falei, não, tudo isso é uma brincadeira, nenhum ser humano merece ser tratado assim. Então, enfim, a gente tem esse mesmo coração, né, de ser pró-saúde e não administração de doença, enfim. Tamo junto. E eu queria saber um pouquinho, Nádia, como que foi essa a transição, né? Porque tu estava falando que tu estava trabalhando na parte, né, de emergencial, tradicional, e a gente sabe que hoje em dia você está totalmente desligada dessa parte, né? E fala um pouquinho de como que foi a transição para chegar aonde você está hoje. Foi um processo, né? Um processo de diversos fatores. O fator de se sentir útil, de sentir que você está abandonando alguma coisa, a questão financeira, porque era o que me dava o sustento da casa, enfim. Primeiro eu saí do pronto-socorro, porque eu trabalhava no pronto-socorro, então infarto, AVC, convulsão, ou atestadite, que era o que mais tinha, né? Eu estava no pronto-socorro e no consultório. Aí eu saí do pronto-socorro, eu fiquei só no consultório. Dentro do consultório, eu tinha comigo que eu estava ali, por mais que eu estivesse prescrevendo algumas coisas que eram contra o que eu acreditava naquele momento, era o que aquele paciente precisava, porque era o que ele acreditava. E aí, se a pessoa não acredita, não adianta eu falar para ele que aquele remédio não vai resolver o problema dela. Ela acha que é aquele remédio, então ela precisa daquilo. Então, dentro disso, eu fazia o meu melhor para conscientizar os meus pacientes. Então, as minhas consultas, que em teoria lá na clínica, era a clínica que trabalhava com convênio, enfim, a gente precisa ter um rendimento maior, né? Então, a consulta tem que durar 15 minutos no máximo, ainda que era uma clínica boa. As minhas consultas, tinha consulta que durava meia hora, 40 minutos. Os pacientes ficavam doidos esperando, mas esperavam, porque sabiam que eu conversava, e muitos deles gostavam disso. Então, eu tentava conscientizar o paciente, trazendo o tratamento alopático, que eu sabia que eu estava fazendo o que era certo dentro da ciência moderna, vamos dizer assim, dentro da medicina alopática que a gente tem hoje. Só de eu não fazer cagada já era um bom começo, né? E eu tentava fazer o melhor possível, ensinar, mudar a visão deles, ensinar os pacientes a se alimentar. As pessoas não têm noção do que é comer comida de verdade. As pessoas acham que saúde está dentro de um pacote. Então, eu fazia muito, muito, muito desse trabalho dentro do consultório. Até que no começo do ano passado, eu cheguei num estágio em que aquilo já não estava mais... Eu não estava mais conseguindo dar conta emocional de estar me desgastando tanto ali, trabalhando com alguma coisa que já não ressoava comigo. Eu fiquei 2 anos nesse processo de converter meus pacientes da clínica, vamos dizer assim. E aí, no começo do ano passado, eu resolvi sair da clínica de vez e começar a atender só com Ayurveda. Aí veio a pandemia, então eu estou fazendo atendimentos só online, né? Meus atendimentos presenciais estão on hold, mas desde de janeiro do ano passado eu estou trabalhando só com Ayurveda. É óbvio que eu trabalho unindo o que os dois lados têm de melhor, né?
eu uso os exames que a gente tem disponível hoje, eu faço o exame físico, clínico que eu aprendi na faculdade. Então, eu uso muito desse conhecimento que eu tenho que eu tive da faculdade de medicina, e mesmo de entender as doenças, porque o Ayurveda tem mais de 5.000 anos. Então, há 5.000 anos atrás, a gente não tinha hipertensão, a gente não tinha hipotireoidismo, a gente não tinha diabetes, né? A gente tinha sinais e sintomas que se assemelham a algumas doenças, e entendendo melhor a fisiopatologia de cada doença, eu consigo transpor isso para o tratamento ayurvédico que a gente tem disponível hoje e fazer um atendimento mais integrado e unir o que cada um tem de melhor, porque a medicina alopática ela tem coisas muito boas, ela ajudou a gente a evoluir em muita coisa, mas eu acho que ela perdeu a linha ali quando ela começou a tratar só de tecidos doentes, órgãos doentes, células doentes, e esqueceu daquele todo que tem ali, que é um ser humano, que tem família, que tem vida, que se alimenta, que vive em lugares diferentes, né? A individualidade de cada um. Então, eu consigo trazer esses dois dentro do que eu acredito hoje, e eu sou muito mais feliz. Minhas consultas hoje duram 2 horas e eu posso falar, e os meus pacientes querem me ouvir, eles querem saber, eles querem melhorar. Então, isso para mim não paga nada, sabe? É o que você falou, né? Eles acreditam, é diferente dos pacientes antigos que provavelmente nem sabiam, né, o que era tudo isso. E, querida, eu queria que você falasse, ó, para quem está olhando o vídeo aqui, o Bruno não está saindo, é a Nenê, a Moana está aqui, como a gente falou no comecinho, e está chamando toda hora. Uma hora ela quis ir no banheiro, aí o Bruno saiu, daí agora ela quis outra coisinha, então ele saiu, mas a gente está aqui, né, junto, ele está aqui pertinho. E, bom, eu queria perguntar, né, para quem está escutando a gente agora e nunca ouviu falar, só sabe medicina, acha que é tudo a mesma coisa, né, acha que, enfim, né, que só existe uma medicina. A gente está falando aqui da medicina mais antiga, do conhecimento mais antigo, né, da história, pelo menos dessa fase aqui dos seres humanos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui, Nádia, para quem nunca ouviu falar, né, e para quem conhece, é como se fosse água e vinho. Então, eu queria que você contasse um pouquinho o que é essa medicina ayurvédica. O que é a Ayurveda? Conta para a gente, por favor, um pouquinho. Muito bom. Realmente o Ayurveda é o primeiro sistema de saúde que a gente tem noção, né? Ela tem registros escritos de 2.500 anos, livros, os tratados de Ayurveda têm 2.500 anos aproximadamente, mas a gente tem alguns registros de que ela já tem mais de 10.000 anos. Então, são 10.000 anos passando conhecimento pela oralidade, e é um conhecimento que ele foi completamente intuído. Ela vem da Índia, então, na Índia antiga, a gente tinha os rishis, que eram os sábios. Eles subiam lá no alto do Himalaia, ficavam meditando, e nessas meditações eles iam intuindo algumas coisas que hoje, em 2021, a medicina e a ciência está começando a comprovar, né? Então, é um conhecimento que cada um acredita no que quiser, mas vem do divino, né? E foi o que deu origem a muita coisa da medicina chinesa, até algumas coisas da medicina alopática que a gente conhece vieram do Ayurveda, vieram dos livros, né, de estudos que vão sendo transpostos e transformados, e a gente usa até hoje algumas coisas na medicina tradicional. E é uma medicina, é muito mais do que uma medicina, tá? Ayur vem do Ayurveda, uma palavra sânscrita. Ayur significa vida e Veda é conhecimento. Só que a definição de vida para eles é completamente diferente do que para a gente, né? Para a gente, vida é o coração está batendo. Se o coração não está batendo, não tem mais vida. É basicamente isso. E para o Ayurveda, não. A vida é aquilo que compreende o corpo, a mente, a alma, o ambiente. É aquilo que... qual que é a palavra? É aquilo que dá a estrutura para a nossa felicidade. É muito mais do que simplesmente seu coração bater. Então, o Ayurveda entende cada ser humano como um núcleo de corpo, mente, alma, emoção,
espírito, ambiente, sociedade, um contexto socioeconômico-cultural. Então, a gente sempre vai levar em consideração tudo aquilo que o paciente está vivendo. Uma dor de estômago não é só uma alimentação muito ácida. Um câncer não é só uma célula que está se proliferando demais. Uma infecção urinária não é só uma bactéria que está entrando na sua bexiga. É todo um complexo de reações em cadeia que geram aquilo. Então, é muito diferente do que a gente vê na medicina alopática, e os tratamentos também compreendem muitas outras coisas. Eu gosto de falar que o Ayurveda é a medicina do estilo de vida, porque o foco do Ayurveda, o primeiro objetivo do Ayurveda é promover a saúde. O último objetivo do Ayurveda é curar a doença, porque a ideia é que você nunca fique doente. Então, pode falar. Isso é tão óbvio se a gente parar, né? Para pensar na palavra saúde, é tão... Cara, o que é saúde? E é incrível que o distanciamento que a gente está hoje dessa coisa tão óbvia, dessa realidade, né? Porque a medicina convencional faz tudo menos promover a saúde. Quando você está falando de uma medicina que considera o todo, o ser como todo, tudo é importante na vida dele, e a gente compara com uma medicina que dividiu tudo em partes, né? A gente brinca até que você vai hoje num ortopedista com uma dor no dedinho da mão direita, ele vai virar para você e falar assim, olha, desculpa, a mão direita eu não trato, eu trato do dedinho só da mão esquerda, né? Então, isso é, meu Deus do céu, né? Enfim, como chegamos até aqui, mas desculpa, é porque é um conceito de saúde que é realmente saúde, né? É exatamente isso, o conceito que a gente tem de saúde, e quando eu falo a gente, não é só a medicina alopática, é a sociedade de um modo geral, porque eu percebi dentro do consultório que a grande maioria das pessoas tem essa consciência. A gente que vê a saúde de uma outra forma, a gente é uma minoria. Então, as pessoas acham que ter saúde é a mesma coisa que não ter doença. E para a Ayurveda, não. Para a Ayurveda, ter saúde é você ter um perfeito equilíbrio dos elementos da natureza dentro do seu corpo, uma boa nutrição dos tecidos, um bom controle da mente, uma mente calma e plena, uma vida ativa, atividade física, uma boa alimentação, uma boa digestão. Isso tudo faz parte de uma saúde. E aí, o mais engraçado ou interessante é que, cara, isso está escrito em livros que têm mais de 2000 anos, que a saúde, essa saúde integral, o resultado dela, ou a consequência disso é a felicidade. Então, eles falam que o Ayurveda é a ciência da longa vida feliz. Porque sem essa saúde integral, você não consegue ser feliz, você não consegue ser pleno. Sim, sim. Infelizmente, acho que a gente esqueceu um pouquinho disso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho aqui de energia dentro dessa medicina, né? O que já era há 10 mil anos atrás, esse conceito de que somos seres energéticos, né? Os nadis, os chakras, tudo isso que hoje em dia está até na moda. Nossa, tem tratamento de chakra aí para tudo quanto é lado, com pedra, com isso, com aquilo. Hoje, né, tá na moda falar em chakra e nadis, mas, pessoal, isso, na verdade, é muito antigo, né? Esse conceito. Conta um pouquinho mais, qual é a base da Ayurveda para essa essência energética que a gente tem? Para o Ayurveda, a gente tem canais de circulação no nosso corpo. Esses canais, eles são físicos ou sutis. Os físicos são os que a gente já conhece, né? Circulação, tecido linfático, tecido nervoso, são canais. E os canais energéticos também estão aqui, também estão presentes. Ida e Pingala, os nadis, tudo faz parte do nosso ser. E quando a gente obstrui qualquer um desses canais, seja o físico ou o energético, a gente vai ter doença. Então, algo que a gente trabalha muito dentro do Ayurveda, principalmente dentro das massagens, são os pontos mármicos. Não coincidente, obviamente que não é uma coincidência,
Os pontos mármicos são, alguns deles coincidem com os pontos dos chakras, e eles são os pontos precursores dos pontos que a gente tem hoje na acupuntura. E são pontos de acúmulo de energia, não acumula mais nada ali, é só energia. E aí, quando você manipula esses pontos, eles são tão importantes e tão delicados que, se você manipula um ponto de uma forma correta, você libera um fluxo de energia. Se você manipula ele de forma errada, você pode gerar uma doença. Então, para o Ayurveda, energia é tudo, a gente é energia. O Ayurveda entende que o que você come é energia, como você come, a forma como você está recebendo aquele alimento é energia. Se você põe um amor, um carinho, uma gratidão durante o preparo daquele alimento, a hora que você está ingerindo aquilo. Se você planta com carinho, você está ingerindo a energia daquela pessoa. Prana, Ojas, Tejas e Pranas, as energias vitais do universo. Quem faz yoga, quem está mais acostumado com yoga, provavelmente entende mais um pouco mais o conceito de prana, mas é a energia vital que vem do sol, que vem do ar. A gente respira energia, a gente vive energia. E a gente hoje está num mundo que tem muita interferência nas nossas energias, né? Seja uma energia emocional, seja uma energia eletromagnética, a gente vive isso. Então, o Ayurveda leva tudo isso em consideração, não só não é nenhum nem outro, né? E eu acho que é por isso que a gente consegue, sempre que a gente conversa, a gente é tão mágico, porque o que vocês falam é a mesma coisa que eu falo, só que numa linguagem diferente, com uma visão moderna, com umas comprovações novas e cada vez mais tecnológicas, e é muito lindo isso, é ver o antigo e o novo se fundindo e transformando, tentando transformar esse mundo num lugar melhor e mais saudável, né? Eu estava vendo, não sei, esses dias vocês postaram alguma coisa de tá na praia e tá sempre pisando na areia e aterrando. Cara, isso é fundamental, o contato com a natureza é fundamental para a gente zerar essa carga eletromagnética radioativa, enfim, que existe no mundo. A gente precisa disso, e as pessoas estão cada vez mais desconexas disso, né? É muito doido. É muito interessante, né? Porque, imagina, a gente está falando de 10 mil anos, a gente já sabia que a gente era energia há 10 mil anos. E quando a gente para e pensa que a medicina convencional começou há 100 anos atrás, esses sistemas, as escolas começaram em 1900, pessoal. A gente está falando de 100 anos contra 10 mil anos. Então, assim, mudou tudo. Eles simplesmente ignoram toda essa parte energética, né? A gente esquece que para o coração bater, precisa ter energia para isso, né? Então, é muito interessante esse ciclo que a gente chegou, e eu acho que finalmente a gente chegou num momento de unir o ancestral com o atual, tirar o que é melhor do ancestral, juntar com o que tem de melhor, com tecnologia, da maneira correta, porque, pessoal, assim como manipular a energia pode desregular o corpo inteiro e causar uma doença, a maneira como a gente está usando a tecnologia é a causa da grande maioria das doenças hoje, né? Então, é muito lindo isso, eu acho que essa é a nossa missão de vida, já falei isso para a Nádia, entre eu e ela, que essa é a nossa missão, né? De unir o ancestral com o atual e, gente, ir para o caminho da saúde, pelo amor de Deus, já é possível, né? A gente tem no PEC, tem mais centenas de clientes que conseguiram reverter os problemas dele. Então, não é assim que, só porque você está tomando 5 remédios, amanhã você vai ter que tomar 6, depois de amanhã vai ter que tomar 7. Não, 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 não. A gente consegue, sim, reverter as coisas, fazendo o que a Nádia está falando aqui, de estilo de vida, né? De consciência, de considerar o todo e tudo mais. Bom, não, tô escutando aqui. Não, tá me escutando aqui, Nádia? Tá, né? Tô ouvindo, tá tudo certinho. Não, aqui, às vezes a gente tá botando no mudo aqui, que a Moaninha tá aqui do lado. Tá... Não, eu queria perguntar um pouquinho sobre essa questão de alguns alimentos específicos, né? Que eu sei que vocês trabalham, que eu sei que vocês usam bastante aí, tanto na Ayurveda quanto na vida pessoal de vocês, né? Eu queria começar pela conversa do ghee, né? Um alimento super tradicional e delicioso,
que a gente gosta muito, né? Quando a gente vai para o Brasil, aqueles que a gente estava no interior de São Paulo com vocês e vocês trouxeram lá um pouquinho, meu, é muito diferente, é muito sensacional o ghee que vocês produzem, né? E eu queria começar com um pouquinho da história, né, desse alimento. Fala um pouquinho sobre, para quem não conhece, quem nunca ouviu falar, o que é o ghee? Ghee, cara, que pergunta maravilhosa. Ghee é o óleo extraído da manteiga. Ghee não é a mesma coisa que manteiga clarificada, tá? O ghee, ele é uma manteiga clarificada um pouco mais cozida, vamos dizer assim. Então, ele é um óleo puro, é um dos óleos mais puros que a gente tem no mundo. Ele, ayurvedicamente falando, o ghee de vaca, de pasto livre, é muito mais do que um alimento, ele é um medicamento. O Ayurveda diz que um ghee envelhecido 100 anos é capaz de curar qualquer doença só da pessoa sentir o cheiro dele. Eles falam que é literalmente um ouro líquido. É tipo Deus no céu e ghee na terra, sabe? Porque ele, por ser um óleo tão puro, ele é capaz de entrar e alcançar todos os cantinhos do nosso corpo. Ele é bem pequenininho e ele vai até na membrana hematoencefálica, bainha de mielina, em todos os cantinhos do organismo ele consegue chegar. E ele carrega junto os nutrientes daquilo que foi cozinhado junto com ele. Então, quando você come qualquer alimento feito com ghee, ou a gente usa muito como veículo para medicamento fitoterápico, você está conseguindo carregar aquela energia, aquela vitalidade, aquele nutriente direto para os cantinhos mais específicos do seu corpo. Ele tem altíssimas concentrações de MCT, de, como é que fala? Triglicerídeos de cadeia média, né? Como o óleo de coco também tem, mas o ghee ainda tem um pouco mais que o óleo de coco. Ele é uma excelente fonte de DHA. Ele pode ser aquecido até 250 graus, sem, a gente fala de, sem perder propriedade, né? É o smoke point ponto de fumaça. Ponto de fumaça, isso. Sem oxidar. Sem oxidar. Então, ele é um puta de um alimento. Ele hidrata o corpo por dentro, não só por fora. A gente usa para tudo no Ayurveda. A gente usa para cozinhar, a gente usa no café, a gente usa no leite, a gente usa no chá, a gente usa para passar na pele, a gente usa para passar no nariz, no olho, no ouvido. Tudo que precisa de uma hidratação e de uma nutrição, a gente usa ghee, porque realmente é um alimento e um produto muito especial, né? Vocês sabem que a vaca já é muito sagrada na Índia e aí ela ainda fornece essa bênção para os indianos e para o mundo inteiro hoje, né? E aí você estava falando do melhor ghee do mundo, que é o que a gente produz, é um nome um tanto quanto não audacioso. Humilde, mas para a gente realmente é o melhor ghee do mundo. A gente procura a gente tem um fornecedor a gente tem assim um fornecedor incrível de manteiga orgânica de gado criado solto e a gente só produz nas noites de lua cheia ao som de mantra. Então a gente fica 16, 18 horas cozinhando ghee, não é na noite em si, né? No período antes da lua cheia, para terminar bem no período no horário do pico da lua cheia. Porque é assim que é a tradição ayurvédica do que eles chamam do ghee mais auspicioso, que é o ghee muito mais poderoso, e faz muita diferença você fazer esse ghee seguindo o ritual e fora do ritual. Vocês acho que já tiveram oportunidade de provar diversos ghees, e a gente também já provou. No Brasil, a gente começou a produzir esse ghee porque no Brasil era muito difícil achar ghee, porque você compra ghee aqui no Brasil, tem tudo gosto de ranço, de gordura velha. Você fala, gente, não é possível que esse alimento que falam que é maravilhoso tem gosto de gordura velha. Sim. E aí a gente foi pesquisando, a gente descobriu um ghee aí na Califórnia que era incrível, e a gente foi estudando, aprendendo, e aí a gente começou a fazer em casa
E a gente fazia pra gente, seguindo o ritual, tudo bonitinho, mas a gente fazia para o nosso consumo. Aí um amigo prova, aí outro amigo prova. Ah, mas a próxima vez que vocês fizerem, eu quero. E aí a gente foi fazendo, e hoje ainda é uma produção super artesanal, sou só eu e o Renato que fazemos. Mas, enfim, tá crescendo e a gente tá super feliz, porque a gente é uma forma da gente mandar amor, carinho e saúde para casa de um monte de gente, né? Então é um produto que a gente tem um carinho muito grande. Sim. E eu queria expandir um pouquinho alguns pontos que tu mencionou aqui, Nádia, porque eu acho que é super relevante, né? Essa questão de não é todo ghee que é ghee, não é todo peixe que é peixe, não é toda maçã que é maçã. No mundo atual, né, nesse mundo do século XXI, de hoje em dia, a gente precisa ficar muito esperto e ter muita sabedoria em relação aos alimentos que a gente vai estar botando para dentro do nosso corpo, porque só porque está lá na prateleira sendo vendido como ghee, como a Nádia acabou de explicar, não quer dizer que ele tem as mesmas propriedades de um ghee feito com a tradição correta, vindo de um animal saudável. Então, existem algumas diferenças, né? Algumas diferenças importantíssimas para a gente prestar atenção, o que a gente chama aqui da qualidade, né? A gente é #qualitariano. A gente não se importa com quantidade, a gente não foca em calorias, a gente não está nem aí para essa questão, né, da quantidade dos alimentos, mas sim na qualidade, da onde que está vindo, porque quando você come com qualidade, você come naturalmente menos e você nutre naturalmente também mais, né? Então, acho que é um ponto importante aí que tu mencionou, mas eu queria só ressaltar em relação, não só ao ghee, mas em tudo, todos os alimentos, em tudo que a gente faz na nossa vida, na verdade. Cara, é isso mesmo. A gente tem um amigo que ele também é super qualitário, né? O foco dele é a qualidade dos alimentos. Ele fala, entre comprar um ghee normal e consumir uma manteiga orgânica de gado criado solto, eu vou preferir a manteiga orgânica de gado criado solto do que um ghee normal. Primeiro porque eu vou pagar mais barato por um produto que tem uma qualidade muito melhor. Só que se você tem um ghee de uma manteiga orgânica de gado criado solto, já é muito melhor. Então, a gente precisa começar a prestar atenção naquilo que a gente está comprando. A gente precisa prestar atenção, aprender a olhar ingredientes. Tem muito gato por lebre. Esses dias, eu atendi uma paciente, passei as orientações dela, tal. Ela estava numa dieta bem restritiva para dar uma zerada, e depois a gente ajustou a dieta e falou assim, tá, a partir de amanhã você pode consumir ghee. Aí ela tinha comprado o ghee da gente, só que ela mora no Rio, não tinha chegado ainda. Ela, eu fui na loja de produtos naturais aqui em casa e não achei ghee, só tinha um ghee vegano e eu comprei. Cara, ghee vegano é a maior enganação da história, porque você paga caro por um negócio que é óleo de palma, que é uma das piores gorduras que a gente tem, a gordura que tá em todas as tranqueiras por aí. E eu falei, e foi engraçado porque ela estava vindo de uma dieta de detox, tá? Não é isso, mas para ficar mais fácil de entender. E no final dessa dieta, a gente tem o hábito de raspar a língua no Ayurveda. A gente sempre orienta a raspar a língua. E essa saburra que sai da língua está muito relacionada com a quantidade de toxinas que a gente tem no corpo. E aí ela já estava no fim da dieta e ela falou assim, nossa, minha língua, minha saburra não tinha quase nada. Ah, mas aí na terça-feira eu comecei com um pouco de sabor. Eu falei assim, tá, e quando é que você começou a consumir o ghee vegano? Ah, na segunda. Putz. Eu falei assim, então, tá explicado, né, o que aconteceu. Foi esse ghee que não é ghee. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente está ingerindo. Muito cuidado mesmo. Principalmente com todos esses os marqueteiros de plantão. Sim. Que tomam conta e aproveitam. Ah, é vegano, é saudável, é natural, é saudável, sem açúcar é saudável, né? Existem essas frases prontas hoje em dia que virou moda, é detox, por exemplo. Não, isso aqui é algo detox. E aí a pessoa já associa na mente dela aquilo ali como sendo saudável, mas às vezes outras não são. Então a gente precisa realmente ter conhecimento. Esses dias, eu estava no mercado. Eu geralmente vou no mercado para comprar produto de limpeza, né? Eu faço feira aqui. E eu fui no mercado e aí eu entrei num corredor maravilhoso, com umas placas saudáveis, orgânicos, não sei o quê. Aí eu olhei aquele corredor, só tinha pacote. Aí eu falei, gente, cadê as coisas saudáveis? Tudo dentro de pacote, tipo,
Tudo bem que aquilo pode ser menos pior do que aquela bolacha recheada, cheia de gordura hidrogenada. Mas falar que aquilo é saudável é muita enganação, é uma ofensa ao consumidor. Assim, gente, não é possível. E o que eu tenho observado, o que a gente tem tentado trazer para a nossa vida, óbvio, principalmente morando em São Paulo, a gente não consegue produzir 100% do nosso alimento. Mas a gente tem tentado buscar os produtos, tudo que a gente come, do pequeno produtor, das pessoas que a gente conhece, das pessoas que a gente confia. Porque você sabe como a pessoa está cuidando daquilo. E até um dos nossos objetivos com a médio prazo aí para o Gui é ter as nossas vaquinhas, para a gente ter certeza de como as minhas vaquinhas estão sendo cuidadas. Né? Para a gente saber exatamente o que está ali, porque mesmo comprando de alguém, conhecendo o processo, você não está ali 24 horas por dia. Então, a gente precisa, sim, tomar muito cuidado com o que a gente está comendo e trazer essa consciência para as pessoas. E eu acho que não são só os ingredientes, né? Mas como a gente falou aqui, a maneira como tudo é produzido, né? Da onde vem a água, da onde vem tem algum ritual, tem alguma coisa, né, que é respeitada e tudo mais. Eu acho que, Nádia, a gente, enquanto você estava falando aí, né, agora, nesse momento, eu acho que a grande maioria das pessoas simplesmente hoje não tem mais ideia do que é saúde. Né? É simples assim, porque elas realmente elas acreditam que esse corredor cheio de pacote, com um monte de coisa escondida no rótulo, é saudável. Então, eu acho que a gente precisa começar aqui uma campanha, né, pró-saúde, ensinando as pessoas o que é saúde, porque aí vem o que eu quero chegar, né? Que saúde é equilíbrio. Saúde é ausência de sintomas, saúde é ter capacidade de fazer o que você quer. De você não ter um limite, não, isso eu não posso fazer porque, sei lá, não posso ir no frio porque eu tenho hipotiroidismo. Não posso fazer tal exercício porque eu tenho artrite. não. E, né, saúde é esse equilíbrio do corpo, essa capacidade do corpo funcionar direito. Então, a Ayurveda é esse equilíbrio. Né, por essência, é o que é buscado e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouco disso de equilíbrio, e para quem está escutando a gente aqui, né, e que quer começar a conhecer um pouco mais, a implementar alguns dos princípios, né? A gente falou aqui que muitas das coisas que a gente usa hoje em dia, tipo a cúrcuma, né, açafrão. Isso né, é uma das bases da Ayurveda. Então, tem muita coisa. Alguma dica, alguma coisa, como que quem está escutando a gente aqui pela primeira vez e está escutando que saúde é equilíbrio e não tem essa ideia, o que você acha, né, que é possível ser feito para já começar a implementar alguns desses princípios de estilo de vida? O que você poderia falar? Cara, maravilhoso. Eu acho que o primeiro de tudo é entender que equilíbrio é individual. O meu equilíbrio é meu, o equilíbrio da Vá é da Vá, o do Bruno é do Bruno, o da Moana é da Moana, e cada um vai ter o seu equilíbrio. Isso é o primeiro ponto. E depois entender que o Ayurveda, o objetivo principal é trazer a gente mais próximo da nossa própria natureza. Da minha natureza enquanto Nádia, da sua natureza enquanto Vanessa. Então, autoobservação, a gente precisa entender o que é normal. A gente não sabe o que é um cocô saudável, a gente não sabe o que é uma menstruação saudável. Mas eu menstruo a cada 35 dias e eu tenho um monte de cólica. Mas tudo bem. Cara, não. Menstruação é um negócio cíclico, não tem que ter dor, não tem que ter cheiro, não tem que ser desagradável. Cocô não tem que ter cólica, não tem que ter diarreia. A gente não sabe o que é normal, como é que a gente quer viver saudável. Se a gente não sabe nem o nosso corpo, a gente tem nojo de olhar para a privada e falar, nossa, meu cocô não tá bom hoje. Cara, a gente precisa olhar para a gente. Então, o primeiro ponto é isso, é aprender a olhar para você mesmo. E sentir o que não tá legal no seu corpo. A melhor pessoa no universo inteiro para falar se tem alguma coisa desequilibrada com você é você mesmo. Não é um médico que sentou na tua frente, que conversou com você por meia hora, que vai falar quais são todos os seus problemas. Apesar de que a gente tem formas meio mágicas de detectar algumas coisas dentro do Ayurveda, mas mesmo assim, você é a pessoa que vai detectar qualquer micromudança. Então, a primeira coisa é autoobservação.
usar o corpo como uma ferramenta de autoconhecimento. Observar a mente, observar o corpo, observar o funcionamento, tem fome, não tem fome. Comeu, demorou para digerir, ficou empachado. Tem coisas que vocês falam muito disso. Tem alimento que você come e não te faz bem. E você nem percebe que ele não está te fazendo bem. Cara, observa, seu corpo está conversando com você. Então, esse é o primeiro ponto, autoobservação. Dito isso, entender que o que funciona para um não funciona para outro, dietas milagrosas não existem, tem gente que precisa de jejum intermitente, tem gente que precisa ser vegetariano, tem gente que precisa comer de 3 em 3 horas, e cada organismo vai funcionar de um jeito. E aí, dicas básicas e mais práticas que eu gosto de dar para todo mundo, tentar começar a implementar o Ayurveda na sua vida. A primeira deles é raspar a língua. Seja com uma colher de sopa mesmo, ou aqueles raspadores de língua que eles parecem um uzinho. Você acha no Mercado Livre, você acha na internet, você acha na farmácia, tem de diversas cores e formatos, enfim, e materiais diferentes. Abre a língua todo dia de manhã, antes de escovar os dentes, abre a boca, põe a língua para fora e raspa. Raspa 2, 3 vezes, com leveza, para não se machucar. E observa o aspecto daquela saburra. Quanto mais grosso, quanto mais com aspecto de tártaro, sabe aquele tártaro que fica no dente? Mais intoxicado o seu corpo tá. Quanto mais parecido com uma saliva, mais translúcido, mais fluido, mais limpo o seu corpo tá. E todos os dias você tira aquilo, observa, uma forma do seu corpo estar te contando como é que tá a sua digestão. Além disso, você vai estar tirando essa toxina que o seu corpo já depurou. Então, se você não tira ela da língua, você vai estar absorvendo ela de novo. E você vai estar estimulando alguns pontos mármicos na língua que vão estimular o funcionamento intestinal. Tem gente que tem intestino constipado e aí começa a fazer raspagem de língua e em uma semana está indo no banheiro todos os dias. É algo mágico, só faltava um ajustezinho. Então, a raspagem de língua é um negócio que é fundamental e eu acho que hoje eu falo, nossa, eu não sei como é que eu vivi tantos anos sem raspar minha língua. Eu sempre escovei a língua com a escova de dente, mas, gente, não é a mesma coisa, sério. Então, eu acho que isso é algo que todo mundo pode fazer, independente de jeitos e hormônios e corpos, enfim, isso funciona para todo mundo. Observar a alimentação, não comer se não tem fome. Porque se você não tem fome, é porque o seu corpo ainda está digerindo alguma coisa, seja física ou seja emocional. Então, se você colocar alguma coisa ali, você vai sobrecarregar o seu organismo e você não vai conseguir digerir aquilo direito e nem absorver aqueles nutrientes direito. Para o Ayurveda, muito mais importante do que o que você come é como você vai absorver aquilo. Porque se você não está pronto para digerir, você não vai digerir aquilo bem, aquilo vai virar toxina no seu organismo e você vai absorver toxina. Então, o tiro sai pela culatra. Você pode ter aquela refeição linda, maravilhosa, feita pelos monges dos Himalaias. Mas na hora de absorver, vai absorver que nem uma coxinha. Né? Então, observar essa digestão. Eu, particularmente, adoro o chá de gengibre para quem precisa de um auxílio maior com a digestão. Tem gente que tem uma digestão mais lenta. E a gente, na alimentação que a gente tem vivendo na cidade hoje, a gente, às vezes, acaba pesando um pouco mais e precisa de um auxílio. Então, ferve a água com gengibre, uma rodelinha de gengibre, 10 minutinhos, e aí você usa aquela água para colocar no chá que você gosta, cada um sabe o chá que vai funcionar para cada horário. E usar aquilo pode ser de manhã para estimular a fome de manhã, pode ser depois do almoço para te ajudar a digerir, de repente, sabadão, vai comer uma feijoada super pesada, aí chegou no fim da tarde, não digeriu direito. Então, toma um chazinho de gengibre, mantenha um jejumzinho até a fome voltar, para estar sempre ajudando o corpo a lidar com aquilo que você está colocando nele, né? E outra coisa que eu acho muito importante é prestar atenção nos produtos que a gente usa, tanto dentro de casa quanto no nosso corpo. Eu busco produtos biodegradáveis, produtos à base de plantas, produtos naturais para lavar o cabelo, lavar o corpo, perfumes, desodorantes, né? Para a gente evitar toda essa química que existe em excesso no mundo e que não tem necessidade. Então, acho que essas são as principais dicas que a gente consegue incluir no nosso dia a dia, que já fazem uma super diferença para todo mundo.
Sim, Sensacional. muito bom, muito bom. Tá fazendo sentido aqui para quem tá ao vivo aqui com a gente, tribo. Deixa aqui seu comentário, o que você tá achando do nosso bate-papo hoje aqui com a Nádia. E eu acho que você resumiu bastante coisas interessantes, né? Começando por esse ponto principal de entender que cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu contexto, é o que a gente sempre fala aqui, né? Não existe muitas coisas na saúde, as pessoas querem o preto no branco, querem certo ou errado, faz bem ou faz mal. E infelizmente não funciona assim, né? Você que faz parte aqui da tribo, você sabe disso, a gente é um dos nossos focos principais. E eu queria mudar um pouquinho a conversa, levar para um outro ângulo aqui do nosso bate-papo de hoje, Nádia, para a gente, né? Estamos chegando aqui ao nosso fim do bate-papo, mas antes disso, eu acho que tem esse tópico importantíssimo que a gente precisa falar, que é a questão da yoga, né? Que eu sei que vocês praticam bastante, que vocês ensinam outras pessoas, né, como implementar isso na rotina, na realidade delas, e também ela faz parte dessa medicina tradicional, né, dessa cultura ayurvédica que a gente está conversando hoje aqui. Fala pra gente um pouquinho sobre, não sei nem por onde começar, mas sobre a yoga na vida de vocês e na ajuda com as pessoas. A yoga verdadeira, né? Eu acho que a diferença é que yoga tem em qualquer esquina hoje em dia, mas acho que é a yoga verdadeira. Eu sempre pratiquei yoga. Eu tenho uma prima que é instrutora de yoga desde, sei lá, desde que eu era bem novinha. Então, eu tinha o hábito de praticar yoga, mas eu nunca fui uma praticante muito assídua. O Renato se formou como instrutor de yoga durante esse processo também de transformação dele. E ele é muito mais assíduo do que eu. Todos os dias, religiosamente, ele estica o tapetinho, ele faz o yoga dele. E o yoga e o Ayurveda, as pessoas acabam confundindo, achando que eles são meio que a mesma coisa, né? Que eles estão juntos. Eles, na verdade, fazem parte de um mesmo... eles vieram da mesma fonte. Eles vieram dos Vedas, tá? Que as escrituras antigas deram origem ao yoga, ao Ayurveda e mais a um monte de outras coisas que eu não vou me estender. E eles são extremamente complementares, porque o yoga, ele é uma prática de conexão com o divino. E quando eu falo conexão com o divino, não é uma prática de conexão com Deus, é uma prática de conexão com o todo. E o todo está dentro de você, então ele acaba sendo uma prática de conexão com você mesmo. E é muito mágico, né? É muito lindo que com algumas posturas você consiga trabalhar alguns chakras, trabalhar algumas energias, trabalhar algumas emoções, além de trabalhar a musculatura, a flexibilidade, a movimentação do corpo. Então, o Ayurveda trabalha muito junto com o yoga, é fundamental. A gente tem posturas mais indicadas para cada tipo de corpo ou para cada tipo de doença. A rotina básica do Ayurveda, né, a rotina diária, tem o yoga junto, porque é uma atividade física completa, porque ela trabalha corpo, mente e alma sozinho, sem precisar de um instrutor, sem precisar de uma academia, sem precisar de um aparelho. Então, em qualquer lugar do mundo, você acorda, levanta na sua cama, estica seu tapetinho e faz o seu yoga, e você tem essa prática extremamente completa. E até perdi a linha, desculpa. Tranquilo, né? E agora a gente está trabalhando, né? Eu e o Renato, a gente está tentando trazer essa visão do yoga um pouquinho diferente, porque as pessoas veem o yoga no Instagram e acham que yoga é malabarismo. Yoga não é malabarismo, yoga não é asana. A gente costuma falar que às vezes você abre esses yogis maravilhosos no Instagram, tem uma pose linda e maravilhosa. E aí você olha uma pessoa que está na sua primeira aula de yoga, que mal consegue pôr a mão no joelho, só que ela está lá numa concentração e numa conexão com o corpo dela, e aquilo é yoga de verdade. O yoga não é estético. O yoga é essa conexão que você tem. E você não faz yoga só no seu tapetinho. O tapetinho é aquilo para te trazer para o seu centro, para mexer o seu corpo, mas essa conexão que o yoga traz, você usa no seu dia inteiro. Você pratica yoga enquanto você está faxinando a casa, enquanto você está atendendo, enquanto você está no mercado, em qualquer lugar.
Esse é o verdadeiro yoga que a Vanessa falou. Não é uma pose bonita para você postar no Instagram. Tem poses lindas e maravilhosas, e a gente faz pose também, mas quando você faz a pose, é só a pose, não é o yoga. Né? E tá tudo bem, eu não julgo quem faz pose, eu adoro fazer poses mirabolantes, mas é entender que existe uma diferença, e o yoga é essa verdade que traz, que o asana traz para você, porque o asana tá dentro de você, você só precisa se conectar com ele, quando você se conecta com ele, ele flui. Outra coisa, já que a gente está falando isso, né, de coisas complementares, e a massagem ayurvédica que você faz, o Renato faz, né? Conta um pouquinho disso, nessa interação, nessa conexão toda, né, com essa terapia. Fala um pouquinho, por favor. A massagem, ela é uma das principais terapias do Ayurveda, né? A gente tem as limpezas, as ervas, as dietas, mas a massagem acaba sendo uma terapia muito importante, porque o óleo é muito importante para o Ayurveda, não só o ghee, mas todos os óleos naturais prensados a frios. Cada óleo tem uma função, e trazer esse óleo para dentro do corpo é muito importante por diversos fatores, para rejuvenescer o corpo, para fortalecer a musculatura, para ajudar na digestão, para fortalecer cabelo, enfim. A gente usa o óleo para tudo dentro da Ayurveda. E a massagem em si, ela, além de permitir que esse óleo entre no corpo, ela vai estar ajudando no fluxo daqueles canais sutis que a gente conversou lá no começo. Não só, imagina uma drenagem linfática. Você está ali estimulando o corpo para que você tenha uma drenagem física. A massagem do Ayurveda está longe de ser uma drenagem linfática. A gente não recomenda a drenagem linfática, na verdade, porque elas são super agressivas. O pessoal acaba saindo roxo, lesiona ponto mármico, enfim. Às vezes, se você não pega um bom terapeuta, o tiro sai pela culatra, sabe? Mas a massagem, ela faz uma drenagem suave do corpo físico, mas o corpo energético, gente, é impressionante. É um negócio que, assim, você chega na massagem com uma questão que não está fluindo. Você sai da massagem, você reserva um telefonema que o negócio, resolveu. Você fala, cara, não é possível. Então, assim, ela faz a energia flui real no nosso corpo. Então, ultrapassa, a gente costuma falar que é um reiki em forma de massagem, sabe? Porque a gente purifica aquela energia e faz aquela energia voltar a fluir pelo organismo, óbvio que de uma forma bem diferente do que o reiki, mas é uma forma da gente estimular e fazer a energia fluir, e aí ela flui para todos os lados, e aí a gente começa a perceber como a gente está travado em muitas coisas, e até no corpo físico, né? Eu tô com uma dor aqui, eu tô com uma dor ali, cara, energia travada. Aí você faz uma massagem e o negócio deslancha. Então, eu super recomendo, quem puder, faça. Existem diversas massagens ayurvédicas, diversos tipos, cada um funciona bem para um tipo de questão. Mas eu super recomendo que procurem terapeutas perto de onde vocês estão para receber, porque uma massagem que dá para você receber toda semana tranquilamente, que sua vida vai ser assim incrível e maravilhosa. E a própria automassagem, né? A gente tem o hábito de não se tocar, né? A gente não sabe o que é pegar na gente mesmo. A gente toma banho daquele jeito super mecânico e a gente não sabe o que é isso. Então, cara, pega um óleozinho que você goste e faz uma massagem na sua perna. Num dia que você tá cansado, você vai ver como é gostoso sentir a textura do seu músculo, sentir que isso tá te relaxando. O próprio toque, o seu toque em você já é mágico e já faz as coisas começarem a fluir. Então, convido-os a se tocarem mais, vocês vão sentir os benefícios disso aí. Show de bola, Nádia. Obrigado por tudo. E eu queria saber um pouquinho mais sobre, né, como conhecer o teu trabalho, o trabalho, né, de vocês em conjunto. Eu sei que vocês também têm esse curso, não sei se é chamado um curso ou não, do Lotus, né, essa questão do yoga e tudo mais. Eu acho que começou uma turma agora, recentemente, né? E fala um pouquinho mais sobre como que as pessoas podem conhecer mais do teu trabalho. Fala aí pra gente. Bom,
O Lotus a gente não chama de curso, porque é muito mais que um curso, a gente chama de jornada de autodesenvolvimento, através do yoga, do Ayurveda e da meditação. O Renato faz, a gente tem 2 aulas de yoga online na semana, e uma aula teórica de Ayurveda, são 8 semanas de curso, e a ideia é que a gente empodere as pessoas para que elas aprendam a fazer um yoga que não seja dependente de instrutor, e nem de academia, e nem de nada, em que você consiga levantar todos os dias, em qualquer lugar do mundo, sozinho, e fazer a sua prática, sem depender de ninguém, porque isso é o yoga de verdade. O yoga não é ir na escola tal, no método tal, para fazer 1, 2 aulas na semana. O yoga é você saber o que vai ser, o que você precisa, qual asana você precisa fazer hoje, qual a permanência que você precisa, é você que vai decidir. Então, a ideia do curso é essa, é trazer esse empoderamento, tanto no yoga quanto no Ayurveda. Então, a parte de yoga é o Renato que dá, a parte de Ayurveda sou eu que dou, e aí a gente explica tudo sobre como a história do Ayurveda, o que é, quais são os princípios, para que a pessoa consiga, dentro da vida dela, dentro da realidade dela, fazer as melhores escolhas, levando em consideração os preceitos do yoga e do Ayurveda. Então, qual vai ser o melhor alimento que eu vou escolher para hoje? Se hoje está frio, se hoje está calor, o que é melhor eu comer? Se eu estou com fome, se eu não estou com fome? O que eu posso observar no meu corpo? Qual que é o aspecto ideal do meu cocô? Qual que é o aspecto ideal da minha menstruação? Como é que deveria ser o meu suor? Enfim, como é que o funcionamento ideal do corpo, para eu entender o que está regulado e o que não está, e como eu posso regular isso sozinho, sem precisar estar sempre ligando para o meu médico, sempre estar falando com o meu terapeuta. Como é que eu posso ser independente para manter a minha saúde? Esse é a ideia do curso. A gente deu o nome de Lótus, porque Lótus é uma flor que desabrocha no meio da adversidade, né? A raiz está lá embaixo, num lago lamacento, e ela vai subindo, 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 e ela desabrocha naquela flor maravilhosa, independente do que está acontecendo em volta dela, né? Viver nesse mundo sem pertencer a ele. Então, como é que a gente pode desabrochar e florescer nesse mundo do jeito que ele é, sendo o nosso melhor? Essa é a nossa ideia com o curso. A gente começou uma turma nova essa semana, então, felizmente, não dá tempo de entrar mais ninguém, mas para o próximo semestre a gente já está programando aí data, então quem quiser saber mais pode me seguir no Instagram, @doutora.ayurveda, ou o Renato também tem bastante informação, @o Renato Stephanie. Lá a gente sempre está colocando informações sobre o curso. Quem quiser saber mais, quem quiser pode me mandar mensagem, direct. Eu não sou uma pessoa tão ativa no Instagram, estava até comentando com o Bruno e com a Vanessa sobre isso, mas eu sempre respondo as mensagens por direct, então fiquem à vontade. Eu adoro receber mensagem de todo mundo e poder conversar e conhecer um pouquinho mais as pessoas que estão nessa jornada, assim como a gente, de querer ser cada dia melhor e mais saudável. Então, vai ser um prazer ter vocês todos comigo nessa jornada aí, nessa vida que está apenas começando. É isso, querida, é sensacional. Eu só tenho que te agradecer. E é muito lindo, né? Muito lindo que os princípios que nos conectam são os mesmos, né? E é isso que eu peço para quem está escutando essa entrevista, que se conecte, em primeiro lugar, com você. A gente falou o tempo inteiro dessa necessidade de você se conhecer, de você se perceber. Se vocês pararem para perceber, a gente falou você milhares de vezes nessa entrevista, como a gente sempre fala, porque tudo começa com você. Né? Esse conhecimento todo de 10 mil anos, né? Tudo começou a partir dessa necessidade de cada indivíduo se conectar consigo, para daí virar essa flor de lótus e desabrochar. É impossível chegar lá sem você prestar atenção em você, sem você se preocupar com o que é melhor para você. Você falou, a Nádia falou aqui no meio da entrevista, né? A gente não para pensar o que está colocando para dentro da gente. Né? E aí, eu estou colocando um monte de lixo, como que o meu corpo está reagindo a tudo isso? O que vai acontecer? O que está acontecendo? Então,
tudo isso que a gente falou aqui são conceitos, né, maiores do que a Vanessa e o Bruno, maiores do que a Nádia e o Renato, são conceitos de vida, de saúde, de plenitude, né, de conexão com o divino que é você, com o universo, com tudo mais. Então, quero te agradecer por estar aqui, por permitir que a gente tocasse em algumas coisas assim tão importantes quanto a essa necessidade. Eu diria que esse é o começo de tudo, de qualquer coisa, de qualquer cura, que é conexão consigo mesmo. Então, quero te agradecer, querida, e tá aqui, gente, tá aqui, a oportunidade está aqui, Instagram, né? É só você querer se conectar com a Nádia, que é simples, é só você querer, e não tem nem o que falar desse curso, né? A gente acredita que esses princípios da vida, quanto mais a gente conhecer de diversas fontes, de diversos lugares, melhor, né? E vamos que vamos, gratidão, meu amor. Valeu, querida, gratidão mesmo. Obrigado mais uma vez pelo tempo. Alguma última mensagem, a gente esqueceu essa. Algum último pensamento, a Vá sempre fica encarregada de fazer essa última pergunta, mas eu vou fazer hoje, então. Algum último pensamento, uma mensagem final que você queira compartilhar espontaneamente, Nádia? Eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho do que eu acredito e do que tem me feito tão bem. Eu acho que vocês fazem um trabalho incrível e lindo de trazer essa consciência para as pessoas. E é um trabalho de formiguinha que a gente tem que ir fazendo passinho em passinho para cada vez mais, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo de medo e de pandemia, enfim, que está indo tudo tão contra o que a gente acredita, né? E tá aqui podendo falar de saúde, de como ser saudável e não ficar em busca de pílula mágica, é uma bênção. Então, eu só posso agradecer a vocês são dois queridíssimos, e eu estou muito, muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês e aprendendo sempre com vocês. Então, é isso, só posso agradecer muito, muito, muito. Show de bola, tribo, vai lá, confere o trabalho da Nádia, do Renato, que a gente falou aqui, que a gente tem outros 2 episódios com o Renato também, que vale a pena conferir. E antes de você ir embora, por favor, preste atenção aqui que a gente tem um recado importante. Recado número 1, a gente tem um guia de 30 páginas, totalmente de graça, para você aprender um pouquinho mais sobre os 4 pilares para ter saúde no século XXI. Está lá no nosso site, www.projetoenergiacronica.com, tá bom? Se você ainda não fez o download desse guia, o que você está esperando? Porque você que faz parte aqui da tribo, você precisa conferir este guia. E por último, a gente tem um outro pedido aqui super importante. A gente cada vez mais está focando no nosso grupo da tribo do PEC. E para a gente crescer, como a Nádia falou, é um trabalho de formiguinha, pessoal. A gente não é McDonald's, a gente não tem milhões para gastar com marketing. Nosso trabalho realmente a gente precisa da ajuda de vocês para levar essa mensagem. Se você acha que essa mensagem é importante, ajude a gente aqui a compartilhar com mais pessoas, com seus familiares, com seus amigos. E para a gente crescer o nosso grupo, que a gente vai focar cada vez mais em trazer conteúdo exclusivo só para quem faz parte aqui da tribo do PEC, a gente tem um pedido para você. Super simples. Dentro do grupo, você pode convidar pessoas. É só clicar aqui em convidar, e aí você pode mandar para os seus amigos, familiares, convide quantas pessoas você quiser, mas se você, pelo menos, convidar uma pessoa, já ajuda demais o nosso trabalho aqui, que nesse momento temos 2.400 pessoas, que é bastante, com certeza a gente valoriza cada um de vocês. Mas por que não ter 240 mil? Por que não ter 2 milhões de pessoas aqui dentro do grupo? Por que não, né, Vá? Meu Deus, né? Com certeza absoluta, isso é, nesse momento, mais do que nunca, a gente está falando desse momento que a gente está vivendo, mais do que nunca, pessoal. É a missão de cada um que está aqui escutando a gente, espalhar essa boa nova, espalhar esse vírus da saúde. Pelo amor de Deus, né? É possível, sim. Estamos aqui falando disso, totalmente real, possível. Então, a gente precisa de vocês, de coração, para transmitir, né? Para transmitir essa boa nova, digamos assim, principalmente nesse momento de tensão. Então,
cada um de nós é fundamental para esse processo e a gente conta com vocês. É isso aí, então é só clicar em convidar dentro do seu celular ou do computador, seja lá onde você estiver conferindo aqui dentro do grupo da Tribo do PEC. Se você ainda não faz parte, se estiver escutando no YouTube, no canal de podcast, Spotify e tudo mais, entra no nosso site, tem lá o grupo Tribo do PEC e vem participar, porque a gente posta conteúdo aqui que só quem está dentro deste grupo vai ter acesso, tá bom? Então é isso, esse é o nosso pedido para você. Nádia, mais uma vez, gratidão. A gente se vê em breve. Esperamos aí talvez no final do ano, vamos ver como é que vai ser as coisas. Mas gratidão, obrigado mais uma vez, querida. Eu que agradeço, um ótimo dia para vocês. Aproveitem esse solão, que aqui em São Paulo já está esfriando. E verdade. muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Obrigado. Não vejo a hora de vê-los novamente. Vamos que vamos, querida. Quero ir para Disney contigo. Gratidão. Se a gente não for antes, então a Disney que nos aguarde. A gente vai para aí. Exato. Quando tiver aberto. Obrigado mais uma vez, tribo. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. E lembre-se sempre, ação, para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Grande beijo. Tchau, tchau.